Pirim, 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 bota a mão no meu ombro. Pirim, 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 pra não me machucar. Você é a máquina, eu sou o vagão. Hoje vamos pular os três na Avenida São João. Papai, eu e você, filha deles. Quando eu olho para o cuidado, eu olho ele para um contexto muito amplo. O cuidado vai muito além de um banho, de uma troca de fralda. O cuidado está na escuta, está no conselho, está no abraço. E isso é algo que fala muito de quem é o Bruno hoje. E eu sou uma pessoa que gosto desse contato físico. E isso eu levo todo dia para minha casa. Eu gosto de abraçar minha filha quando eu chego na minha casa. Eu gosto de elogiar minha filha, elogiar com quem eu compartilho a vida, cuidar dos meus pais. Então, quando eu falo do cuidado, eu saio do residencial e continuo levando esse cuidado para minha vida. Não somente com os idosos que estão aqui, mas com as pessoas que estão lá fora também. E quando a gente fala na empresa, a nossa empresa nunca foi uma empresa que teve marketing. Foi o boca a boca. E é esse cuidado que fez a empresa crescer. Quando eu falo da palavra humanização, eu falo e me lembro do começo da minha vida profissional. Eu lembro perfeitamente que foi no ano de 2009, eu fui chamado para fazer um processo seletivo numa casa de uma idosa de 87 anos, Dona Alzira, e a família falou para mim: você tem condições de cuidar da minha mãe? Eu falei para ela assim: eu tenho condições e tenho técnica. E aí quando eu me deparo na minha rotina com a Dona Alzira, eu vejo quanto ela me ensinou a cuidar. Quando ela falava para a filha dela assim: Shirley, arruma a cama pro Bruno dormir que ele tá cansado. Eu percebo que todo o meu cuidado que eu tinha com ela era recíproco. Ela cuidava de mim, ela gostava de mim. E isso é algo que ninguém apaga. Após 3 anos desse cuidado que eu tinha com a Dona Alzira, eu tive uma outra experiência de cuidado do seu José Guizar. Eu fui contratado pela família para dormir uma única noite com ele como acompanhante hospitalar. E essa noite a gente não dormiu. A gente só conversou. E foi uma noite de muita troca de conhecimento e de companheirismo mesmo. E depois de uma semana, o seu José Guizar tem alta e ele fala: eu quero o Bruno lá em casa comigo. Porque eu confio nele, eu quero ele cuidando de mim. E quando eu linko esses 2 idosos que eu tenho um carinho e tenho uma gratidão imensa pela pessoa que eu sou hoje, eu percebo que eu consigo refletir tudo isso aqui no residencial. E não é por acaso que eu tenho hoje a memória deles aqui no meu escritório, que são pessoas que fez eu crescer como profissional, como pessoa e como ser humano. E aí eu linko todo esse carinho com a palavra humanização e a palavra gratidão. A minha mãe, quando foi para casa, ela estava muito debilitada, saindo do hospital. E eu fiquei muito feliz de deixar ela lá, porque eu vi que eles tinham muita paciência, muito amor envolvido. Em cada gesto, em cada cuidado, muita dedicação, porque ela estava com uma ferida muito grande. Essa dedicação, eu percebi que eu estava no lugar certo. Quando a minha mãe apareceu a doença de Alzheimer, eu procurei em vários locais para tentar colocá-la, porque nós não tínhamos condição de cuidar dela. Um lugar de passagem, eu chamaria todas as outras casas que eu fui conhecer,
que eu fui ver como que eram os cuidados. O cuidado era visando tão somente cuidar no sentido exato da palavra, do paciente. Tanto é que eu não sabia que poderia existir esse lado de cuidar de mim. E também eu não sentia aquela humanidade. Era assim meio que mecânico, robótico, tudo técnico demais. Quando eu fui acolhida aqui pela casa, é que eu senti a diferença. Não, aqui não é assim. Aqui a impressão que eu tenho que é a extensão da minha casa. E a gente sentia isso com todo mundo. Então isso era muito importante. Isso gerava uma confiança cada vez maior minha em relação à casa. A gente se sente um pouco, às vezes, culpada de estar deixando numa casa de repouso, tudo, mas eu me senti muito acolhida. Conversei com uma psicóloga também, que tirou esses meus medos, né? De deixá-la numa casa de repouso, mostrar que isso não é um abandono, muito pelo contrário, é um gesto de amor, né? Que tem um cuidado maior com a pessoa, um cuidado profissional, né? Coisa que a gente em casa não poderia dar. Hoje, o solar proporciona, tanto para mim como para minha mãe, a liberdade em tudo. A liberdade para ela na rotina, ela poder conviver com outras pessoas, ter os amigos, a liberdade de poder ir e vir, se sentir bem. O que me deixa mais tranquilo é o dia a dia, porque eu convivo aqui de vir buscar ela, diferente das outras pessoas que não estão todos os dias aqui vendo, eu vejo a forma de atenção, a forma de cuidado, eu vejo como ela entra, como ela sai. Às vezes ela tá até meio assim, né, querendo ter ficado em casa, não querer vir. Daí ela recebe um bom dia tão simpático que ela já fica com o rosto, aquele sorriso aberto, largo, gostoso. Então, assim, às vezes tem pequenos detalhes que eu te falei que é o que faz a diferença. Tem dias aqui na casa que tem bingo, tem dias que eles têm uma dinâmica diferente, de brincadeira, carnaval, enfim, eles sempre estão fazendo alguma situação que motiva, que une os idosos, né? Teve uma vez que eu vim buscar ela estava com a boca um pouquinho suja, sabe? Eu falei, mãe, o que é isso? Ela tinha comido cachorro quente. Daí teve um outro dia que eu fui buscar ela estava com o dedinho com chocolate. Ela tinha comido churros. Aquele gestinho, aquela coisinha, sabe? O prazer que eles têm às vezes nos detalhes, né? E as pessoas aqui são muito atenciosas. Aqui na casa a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? A gente trabalha com todas as áreas, com os idosos na fisioterapia, psicóloga, tem a musicoterapia que eles gostam bastante, as cuidadoras que são as mais próximas ali deles, né? Eu também no cuidado. Então eles pegam um vínculo muito grande com a gente primeiro ganha a confiança deles, para depois a gente conseguir trabalhar bem em todas essas áreas. Foram 8 anos que eu aprendi muito e esse era o meu objetivo, eu quero me formar e eu quero trabalhar nessa área. E assim que eu me formei, já me deram a oportunidade. Quando eu falo e penso em evolução e crescimento, eu penso em pessoas. A gente precisa hoje cuidar de quem cuidou. E a missão da Solar Amor e Vida é cuidar dessa pessoa e da família. A Solar Amor e Vida cresceu, ela criou identidade e eu acho que hoje ela precisa espalhar
ela precisa florescer em outros lugares. Hoje nós somos a maior rede de casas de repouso na cidade de Taubaté. Então eu tenho a certeza que todos esses familiares que acreditaram no nosso serviço, que acreditam no nosso serviço, sabem da qualidade que nós oferecemos. Mas isso não pode ficar somente em Taubaté. Isso tem que prosperar em outros lugares. As mesmas oportunidades que esses familiares têm aqui em Taubaté, eu quero que familiares do Vale do Paraíba, da região, de outros estados, de outros lugares, tenham as mesmas experiências e vivências que nós temos aqui em Taubaté hoje. O que eu sinto, eu quero que outras pessoas sintam. Outros gestores, outras pessoas que gostam de cuidar e fazer o que eu faço, tenham a experiência e a vivência que a Solar Amor e Vida tem hoje. E isso a gente vai multiplicar fazendo do simples bem feito, do simples com amor, do simples com cuidado, com zelo, humanização. E não vai ser só em Taubaté, vai ser em toda a região. Ó, Deus mora aqui. Amém. E eu moro também. Amém. E todo esse povo também. Isso mesmo. Já cantou?